Então, gente, vamos continuar nossos exercícios. Agora a gente passa para o tema flambagem. Nós temos um exemplo aqui, tá? Para calcular essa flambagem. Lembrando que a flambagem é a curvatura, né, da peça submetida à compressão. Essas peças a gente chama de coluna. Então, a flambagem, ela é uma instabilidade que a gente não pode deixar que ocorra nos nossos elementos comprimidos, tá? Porque isso é crítico. Não é interessante para nossas estruturas, ok? Então, vamos lá para o exemplo. Um tubo de aço A36 com um comprimento de 7,2 metros e seção transversal vazada, tá? De raio interno de 70 milímetros, raio externo de 75 milímetros, tá? Essa coluna, ela tá presa por pinos nas extremidades, ok? Então, ela tá biapoiada. Determine a carga axial máxima que a coluna pode sofrer flambagem, ou seja, a carga última dela antes que ocorra a flambagem. Então, deu aqui como dado, né, o módulo de elasticidade desse material, que a gente vai precisar, tá? Então, ó, o que é carga crítica? P crítico é π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes a inércia da seção dividido por KL ao quadrado. O módulo de elasticidade nós já temos, né? O módulo de elasticidade é 200 gigapascal. Vamos transformar para metros, é 200 vezes 10 a 9 newton por metro ao quadrado. O que é I? I é o menor momento de inércia da seção. Bom, eu tenho uma seção circular vazada. Nessa seção, tá? Ela é totalmente simétrica. Mesmo se eu colocar um eixo X e um eixo Y aqui, o momento de inércia, tá? Em relação ao centro de gravidade da peça, vai ser o mesmo, independente do eixo que eu estou analisando, tá? Então, o momento de inércia nessa peça é o mesmo, independente do eixo Y ou X, tá? E como que a gente calcula isso? Ele vai ser π dividido por 4 vezes R externo, a quarta, menos R interno, a quarta. É só substituir os valores. Então, eu vou ter π Vou transformar isso em metro a quarta, tá? É só eu multiplicar aqui por 10 elevado a menos 12, tá? Menos 12. Eu vou obter um resultado 5,99 vezes 10 a menos 6. Isso em metros a quarta, ok? Ótimo, a gente já definiu o módulo de elasticidade, o E, o I, e agora falta determinar o K e o L. O L é o comprimento da peça entre apoios, ou seja, qual é o comprimento dessa coluna? 7,2 metros. Qual que é o valor de K, coeficiente de flambagem? Bom, o que ele falou? Ele falou no enunciado que a coluna ela está presa por pinos nas extremidades. Significa que o meu sistema da minha coluna ele é assim. Então, eu tenho uma situação desse tipo aqui, tá? Ou seja, uma coluna biapoiada, certo? Então, se é uma coluna biapoiada, o meu valor de K, ele é 1. Então, agora, eu já tenho todos os dados suficientes para calcular o valor
do P crítico. Então, vamos calcular? Como que eu transformo isso para quilonewton? É só eu dividir por 1000. A minha resposta em quilonewton é 228 quilonewton, tá? Ou 228,082 quilonewtons, tá? Então, essa é a minha resposta final, tá? Então, eu posso dimensionar a minha coluna até essa carga. Acima dessa carga, eu não posso, senão ela vai ocorrer, senão vai ocorrer a flambagem, ok? Então, esses são os nossos exercícios de revisão. Façam a lista com muita atenção. Até a próxima aula.